Quero saudar os amados irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Saudar você também que nos acompanha através da transmissão, talvez na sua casa ou no seu trabalho. Que a graça de Deus esteja com você. E obrigado por nos permitir chegar até onde você está. Estamos vivendo dias, irmãos, de alegria aqui em nossa igreja, nesse mês de maio, mês da família, fim de semana passado. Eu não sei quem pôde estar presente, né? Tanto com a gente no sábado quanto no domingo aqui. Tanto manhã quanto noite, foram momentos assim, diferentes, né, do que temos vivido nesses últimos tempos aqui em nossa igreja. E louvado seja o nosso Deus por nos permitir viver essas coisas. Louvado seja Deus também pelas vidas que se envolveram para que esse final de semana, para que esse mês de maio, na verdade, esteja sendo essa bênção que está sendo aqui em nossa igreja. Eu quero pensar com os irmãos hoje, na verdade, continuar, né? Terminar. Nós começamos falando na semana passada sobre o tema Famílias debaixo da graça. Não sei quantos estavam aqui ou quantos nos acompanharam pela transmissão também, mas nós tratamos algumas questões aqui, e a primeira delas, né? O que nos faz ser uma família debaixo da graça? A humanidade num todo, ela é abençoada por Deus, mas pela bondade de Deus, né, por ter um lar, ter uma casa, ter uma família em si. Mas o que nos faz diferente do mundo é que o meu lar, o seu lar, o nosso lar, um dia nós abrimos o nosso coração e deixamos o Senhor ser não só o Senhor da nossa vida, como também o Senhor da nossa casa. E automaticamente nós trabalhamos numa linha de mão dupla, onde o meu amor para com Deus é real, bem como o amor de Deus para comigo é supremo. E aí o amor de Deus é quem me faz, ou não só a mim, como a minha família também, ficar debaixo da graça dele. Essa é a diferença. Não mais pela bondade de Deus, como a humanidade é, mas agora pela graça de Deus, pelo amor de Deus, que agora se manifestou a nós através de Jesus, e nós entendemos, abrimos os nossos corações e aceitamos a Ele. E trabalhamos também em cima de 2 pontos. Nós usamos como base o texto de Atos, capítulo 16, 31, não vai ser o texto básico de hoje, mas ali quando o carcereiro, né, quando ele se converte, ele agora passa a ser então um instrumento de salvação para aqueles que eram da sua casa. E aí um dos pontos que nós tratamos aqui foi justamente esse, a preocupação que nós precisamos ter com os membros das nossas famílias para que ninguém se perca. O projeto de Deus é que ninguém se perca. De uma forma toda especial, os nossos. O desejo do meu coração é que toda a minha família, que já teve um encontro com Cristo, permaneça firme com Ele, para que no dia final, quando o Senhor nos chamar em sua presença, o Senhor nos encontre aprovados e nos chame para tomar posse do reino que Ele tem preparado para nós. É o desejo do meu coração e eu creio que seja o seu também. Mas nós vimos também aqui no segundo ponto que a família, né, e não necessariamente todos os membros da família precisam ser convertidos. Esse é o desejo do nosso coração. Mas o fato de você, dentro da sua casa, só você ser convertido, isso leva a bênção também para dentro da sua casa, através de você. E o segundo ponto que nós tratamos aqui foi justamente isso, um canal de bênção, né? A pessoa quando serve a Jesus, a pessoa quando abriu o seu coração, deixou Jesus entrar, as bênçãos também acompanham esta pessoa. E a Bíblia nos mostra, né, alguns relatos, alguns personagens que nós falamos aqui, falamos acerca de Noé, não é? Quem era justo? Né? O texto vai dizer que Noé era um homem justo, mas a partir de Noé, a sua família também foi agraciada por Deus, foi abençoada por Deus. Falamos de Salomão em relação a Davi, seu pai. Por conta de Davi, Deus não retirou o reino de Salomão. Falamos de Ló também. Enfim, irmãos, o que tratamos aqui foi que aonde nós vamos, nós precisamos ser também canal de bênçãos sobre a vida destas pessoas. Em especial as pessoas da nossa família, que convivem com a gente. E hoje nós vamos continuar com o mesmo tema, família debaixo da graça, mas vamos hoje em outro texto. Convido aos amados para irmos juntos lá em Ageu, capítulo 1. Eu sei que é difícil achar, eu vou esperar. Ageu, capítulo 1, versículo 2, vai ser o que nós vamos usar agora. Mas depois você deixa a sua Bíblia aberta. Vamos falar sobre outro. Lá no finalzinho da Bíblia, profeta menor.
dar uma ajuda aqui para vocês. Lá no finalzinho. Ageu capítulo 1, versículo 2. Diz assim o texto, se você não achou, vai estar sendo projetado aqui também. Assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Eu peço a você que guarde, por favor, esse versículo com você. Daqui a pouquinho vamos falar sobre ele. Só para nós entendermos aqui esse contexto, isso acontece aqui, o profeta Ageu, após o exílio babilônico, ele é um dos primeiros profetas que vai até o povo de Israel para falar da parte de Deus ao povo de Israel. Isso aproximadamente em 538 a.C., né? Quando eles outrora cativos na Babilônia, começam a voltar para Jerusalém. Estamos estudando um pouquinho ali sobre Jeremias, né? Falando um pouquinho sobre isso também. Então eles começam a voltar e começam então a retomar a sua história. É bem verdade que o relato em si, em detalhes, se você quiser anotar aí, você vai encontrar lá em 2 Reis, capítulo 25. Você vai encontrar todo esse relato aqui, desse regresso aqui. Mas alguns fatos são cruciais nesse regresso aqui. Primeiro deles, a cidade de Jerusalém está totalmente arruinada. Totalmente arruinada. Segundo fato também, o templo agora também está destruído. O cenário aqui é um cenário de devastação, um cenário de destruição, tudo isso acontecendo em Jerusalém. E o profeta Ageu vai então falar ao povo, boca de Deus, vai falar ao povo, só que agora o povo, quando volta do exílio, a sua mente, o seu pensamento está totalmente corrompido. E aí eu quero extrair aqui 3 lições, 3 aplicações para o nosso ensinamento de hoje, para o nosso estudo de hoje. E o primeiro deles é que uma família edificada, uma família debaixo da graça, ela edifica o templo do Senhor, e é o primeiro ponto. E aí, no versículo 2 que nós lemos aqui, o povo agora volta, a cidade destruída, o templo também destruído. Só que o tempo de exílio, o tempo em que foram cativos na Babilônia, mexeu bastante com a mente, com o emocional e também com o espiritual do povo de Deus. O povo agora volta. O profeta Ageu ali, junto com Zorobabel, que era o governador de Judá na época, ele começa então a trazer da parte de Deus a necessidade que se tem de restauração do templo. O povo, quando volta, não tem essa preocupação inicial. O templo agora, o templo físico, a ideia aqui é de templo mesmo, templo, estrutura física, agora está arruinado. Mas aquilo para o povo parece ser algo meio que indiferente aos olhos. O povo, quando volta, quer retomar o que? A sua vida, a sua terra, o seu gado, talvez os seus escravos. Quer voltar para a sua vida normal. E quando eu estava lendo esse texto aqui, me veio à memória, e eu quero só mencionar para vocês aqui, e o que acontece com o povo aqui é exatamente o que tentaram fazer com Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Ou seja, tirar da mente do coração dele a cultura judaica, a identidade religiosa que eles tinham e colocar agora um novo conceito na vida dele. Aqui, em especial, no livro de Ageu, o que fica claro para nós foi que essas pessoas se deixaram corromper, foram corrompidas. A preocupação agora não é mais com o templo. Na semana passada nós falamos um pouquinho acerca daquilo que nós temos como primícia, o que pensamos primeiro em relação à nossa casa e aos nossos filhos. Nesse episódio aqui não é muito diferente. A preocupação não está associada ao templo, e sim às coisas que são o quê? Temporais. As coisas desse tempo. E aí o versículo 2... ele começa dizendo assim, assim fala o Senhor dos Exércitos, este povo diz, é o povo que diz, não veio ainda o tempo de quê? O tempo que a casa do Senhor deve ser edificada. Ou seja, na visão deles não é o tempo de nós fazermos isso agora. E a pergunta que fica, nós sabemos acerca do nosso amanhã? Nós sabemos acerca do nosso futuro?
E aí, quando eu trago essa ideia, esse contexto aqui para nós nos dias de hoje, para nós enquanto família, a preocupação, o salmista vai dizer, tem um versículo que nós usamos às vezes, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É um versículo muito bonito, por sinal. Mas a prática deste versículo enquanto família, às vezes nós não temos tanto apreço assim por este templo, por este lugar santo, separado. E quando eu olho para nós nos dias atuais, irmãos, essa questão dessa preocupação da edificação do templo. O templo é o quê? É a habitação do Espírito Santo de Deus. O templo somos nós, sou eu e a igreja do Senhor. Entendemos o templo como, temos esse conceito muito bem definido em nós, de que o templo é o local de habitação do Espírito Santo de Deus. Mas o templo, enquanto igreja, também é o local de habitação do Espírito Santo de Deus. E quando eu olho para o templo, e quando eu vejo o local da edificação do nome de Deus, o que me vem à memória em primeiro lugar é o altar de adoração. O lugar separado, onde Deus tem a sua preeminência, aonde Deus está, embora seja de forma figurada, né, aqui onde nós estamos, mas a ideia que temos às vezes quando entramos no templo, e esses dias ontem estava aqui conversando com as meninas na secretaria, aí elas estavam comentando que alguma pessoa passou aqui em nossa rua e fazendo, né, o sinal da cruz, muito comum do católico, né, porque vê uma igreja, não sabe se é católica, se é batista, o que é, fazendo o sinal da cruz. A gente estava comentando sobre aquilo dali. Mas a ideia que as pessoas têm de templo é justamente essa, de lugar santo. E quando chega no altar, irmãos, esse sentimento de santidade, ele se eleva ainda mais. E aí, quando eu penso em edificação do templo, eu não penso só, a ideia não é só pensar na edificação do templo, matéria em si, não. Mas a edificação do templo em relação aos altares. Dentro do templo, estrutura como estamos aqui agora, dentro do templo eu, pastor Geraldo e você, cada um de vocês, e você na transmissão também, templo esse também dentro da minha e da sua casa. Os altares do Senhor dentro da nossa casa. E às vezes nós ficamos deixando, protelando, né? Como eu falei na semana passada. As coisas vão passando, a gente vai deixando sempre as coisas de Deus para depois, para depois, para depois e depois. E nós não sabemos nada a respeito do nosso tempo. Aí aqui, o que eles falam quando o Senhor fala para eles? Senhor, ainda não é o tempo de nós começarmos a restaurar o templo. Tempo e templo, é isso mesmo, ainda não é o tempo. Como que se nós tivéssemos ainda uma segunda chance. Como se nós tivéssemos ainda uma outra oportunidade para isso. Só que o que acontece nesse meio tempo, irmãos, enquanto nós deixamos essas coisas passarem, a edificação dos altares dentro da nossa casa, o altar da adoração, o altar da devoção, o altar da vida com Deus, o altar do testemunho de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, volto a dizer, não necessariamente dentro da sua casa todos precisam ser evangélicos, não. Se você está lá, você é o templo do Senhor dentro da sua casa. E a edificação desse altar, a partir de você também. Mas as pessoas não têm se preocupado nesses últimos tempos. E na semana passada nós falamos um pouquinho sobre isso. As igrejas têm se preocupado e muito, com a questão do resgate das famílias, das pessoas, a começar pelas crianças, os juniores, os adolescentes, os jovens, sempre com o pensamento de que ninguém se perca, no conceito de quê? Da família. E às vezes, irmãos, nós não damos tanta atenção para essas coisas. Pensamos assim como o povo de Israel. Mas por que pensamos assim, pastor? Nós não estamos voltando de um exílio, é verdade. Mas vivemos num tempo muito difícil, irmãos, no que diz respeito à igreja. Nós não vivemos no tempo da perseguição da igreja de uma forma direta, mas vivemos num tempo de assolação das igrejas de uma forma direta, sim. É só os irmãos atentarem, abrir os seus olhos. É só os irmãos olharem para noticiários, para documentários e outras coisas mais. A forma sorrateira que Satanás tem trabalhado, tem tentado minar a fé do homem de Deus, da mulher de Deus. Nós não precisamos ir muito longe para ver a contaminação que o sistema em si tem procurado impregnar dentro da mente das nossas crianças, a começar pelas nossas crianças.
Eu não estou falando aqui só de conceito, questão de moral, não, questão espiritual, sim. Distorcendo a essência do Evangelho, o teor do Evangelho. E às vezes, irmãos, nós não prestamos atenção, mas essas coisas estão tão presentes quanto em nossas vidas. Aí o profeta Ageu, ele começa então a trabalhar, a labutar com essas pessoas para trazer para eles essa ideia da necessidade de quê? Da edificação do templo, enquanto há tempo. Enquanto há tempo. E é o que nós estamos precisando, irmãos, para esse tempo, Lá no versículo 7 ele vai dizer assim, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. A ideia desse versículo aqui, quando Ageu usa, quando ele aplica, a ideia é o que ele quer trazer para eles aqui. Olha só, volte a pensar no passado como era. Lembra quando era? Lembra quando vocês me adoravam? Lembram quando vocês dedicavam a vida de vocês ao Senhor? Lembram quando vocês queimavam incenso em sacrifícios ao Senhor no templo? Lembra disso? É uma espécie de uma sacudidela que ele está dando no povo aqui nesse versículo 7. Lembrar da fidelidade, da prioridade dos vossos antepassados. Lembra? É essa ideia, irmãos, que Ageu busca trazer de volta para aquele povo, para que o povo possa ter em mente e ter como primazia o quê? A edificação do templo do Senhor. E é o que nós estamos precisando, irmãos, às vezes voltar um pouquinho. Voltar no tempo da nossa conversão, voltar no tempo do nosso o conhecimento com Deus, da nossa caminhada cristã com Deus, como é que era e como é que é hoje, o que se perdeu, onde é que foi que se perdeu, dentro da nossa casa também, como é que era, como é que está hoje, aonde foi que se perdeu a essência do Evangelho dentro de você, ou talvez dentro da sua casa. E aí Ageu vem trazer para nós essa ideia, irmãos, de que é tempo sim. A família, toda a família, debaixo da graça de Deus, ela precisa ter como primazia, ter como primeiro lugar da sua vida, a edificação do templo. Templo eu, primeiro lugar. Templo eu, casa. Templo eu também, igreja do Senhor, como nós estamos aqui agora. E a ideia é de fazer isso enquanto nós temos o quê? Enquanto ainda temos tempo. E como eu falei, salientei rapidamente na semana passada, a preocupação de hoje não tem sido tomada por outras questões. O povo na época, a preocupação era com o gado, com a casa, com a vida, com as suas coisas, tudo coisas passageiras. E nesse tempo também não é muito diferente. Não é muito diferente. E sabe o que acontecia naquele tempo? Enquanto eles se prendiam a estas coisas, o quesito adoração passava longe do coração daquelas pessoas. E a nossa preocupação em edificar o templo hoje, irmãos, é justamente essa. Porque outras coisas acabam tomando lugar que não deveriam tomar, e a adoração ao nosso Deus é colocada sempre para depois. Repito, nós não sabemos nada a respeito do nosso tempo com Deus. Perdão, do nosso tempo de vida aqui. O que fazer? Edificar depois? Deixar para depois? Ageu ressalta a eles para que não façam desta forma, e façam sim, no tempo oportuno, no tempo presente, no tempo que é agora. Fechando esse ponto aqui, irmãos, cuidar do templo, né? Deve ser uma questão nossa, com prioridade nossa. É o que nós precisamos. Primeiramente eu, templo, local de habitação do Espírito Santo de Deus. A minha casa, a minha igreja, tratar bem, cuidar, edificar. O Espírito Santo de Deus habita em nós. E nós precisamos levantar sempre o altar desta adoração, não deixar jamais esse altar da adoração se apagar. A começar em mim, também dentro da minha casa, para que não chegue na igreja do Senhor. Então, uma família debaixo da graça, um homem de Deus debaixo da graça, uma mulher de Deus debaixo da graça, necessita
edificar o templo. Ainda que te fale, tem mais tempo, depois você faz isso. Veja isso agora, ou veja depois, que era o que as pessoas faziam naquele tempo. Ainda assim, isso tem que ser uma questão de prioridade. E é justamente esse segundo ponto que eu quero pensar com vocês. Uma família debaixo da graça, ela prioriza o templo do Senhor. E eu convido você a ir comigo lá no versículo 9. Versículo 9 e versículo 10. Do mesmo livro de Ageu. Não só edifica, mas também agora prioriza o templo. Versículo 9 vai dizer assim: esperaste-o muito, e eis que veio a ser pouco. É esse pouco quando o trouxestes para casa. Eu com o assopro dissipei, porque diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Preste atenção nesse texto, irmãos. Não só a edificação, mas agora também o priorizar o templo. A questão aqui, a essência aqui desse contexto aqui, está relacionada à sobrevivência. O que o profeta está querendo dizer aqui é que há uma necessidade grande de você priorizar o templo, de vocês priorizarem o templo, naquele tempo e agora também. Por quê? Porque vai ser a partir daí que as bênçãos vão começar a chegar sobre a sua casa. O versículo 10 em especial, ele é bem claro, ele vai dizer assim: por isso os céus sobre vós retêm o orvalho, ou seja, a falta de chuva, e a terra os seus frutos, ou seja, não nascia nada. O Senhor então já começa aqui de uma forma bem direta a castigar o povo por conta das suas prioridades. Aqui passa a ser uma questão de sobrevivência, irmãos. E a ideia aqui é justamente essa. A questão do templo, de você edificar o templo, de você também priorizar o templo, é uma questão de sobrevivência. Eu posso acrescentar aqui praticamente em todos os aspectos. Lá no livro de Gênesis, quando fala acerca do homem, da formação do homem e a mulher, quando o Senhor diz, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora, ou uma adjuntora em algumas versões. É um texto muito usado para o casamento, é verdade? Mas quando nós olhamos para nós, num contexto, num todo, a ideia aqui é de união, de estar juntos, de termos braços, de termos mãos, de termos pessoas com quem contar. Passa a ser também uma questão de sobrevivência. A igreja, o templo, agora aqui o templo e igreja, pessoas reunidas, congregadas diante do Senhor. E aí ele traz essa ideia aqui que enquanto isso não acontece, enquanto você não tem essa vida, lembra da adoração? Uma vez que você deixa de priorizar o templo, seja você na sua adoração pessoal, seja você na sua adoração dentro de casa, automaticamente você vai tirando de você, afastando de você também as bênçãos de Deus sobre a sua vida. É praticamente uma escala. E é o texto que está dizendo, não é o pastor Geraldo que está dizendo, não é o texto que está dizendo. Se vocês não priorizarem isso, o que o profeta está querendo dizer, se vocês não priorizarem o templo, se o templo, local de adoração, de edificação ao Senhor, não estiver em primeiro lugar na vida de vocês, vocês estão fechando o quê? As portas dos céus. Vocês estão retendo as bênçãos de Deus, de chegarem até vocês, de chegarem até a casa de vocês. E às vezes nós não prestamos atenção nessas coisas, irmãos. Ou não damos tanta atenção a estas coisas, mas é o que acontece às vezes. É o que acontece às vezes. Priorizamos tantas coisas e deixamos de lado as coisas que nós deveríamos priorizar. Não fazendo barganha com Deus, não é isso, e também não era isso que Deus queria, que Deus está imputando um castigo sobre eles ali. Mas o que Deus espera de nós é o quê? Uma vida consagrada, uma vida dedicada, uma vida em comunhão com a igreja do Senhor, no templo do Senhor, uma vida de comunhão no templo, eu com o Senhor, de uma forma direta, para que as bênçãos de Deus sejam derramadas
sobre a minha vida. Para que as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre as nossas vidas. Nesse capítulo 1, versículo 9, ele vai dizer assim: fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Ou seja, tudo estava dando errado. Tudo estava dando errado, irmãos. E o que nós aprendemos aqui, queridos? É que às vezes quando nós não seguimos a cartilha de Deus como Deus quer que nós sigamos, quando nós priorizamos outras coisas, há uma tendência muito, não vou dizer que natural, mas há uma tendência de que tudo também comece a dar errado. É o que o texto está mostrando para nós aqui no capítulo 1, versículo 9. A preocupação deles estava em outra coisa. O interesse deles estava em outras coisas. E com isso, o Senhor também estava fechando as fontes de bênçãos sobre a vida daquelas famílias. E o que nós aprendemos nesse tempo, irmãos? De que a família, debaixo da graça de Deus, ela precisa priorizar isso. Esse tempo com Deus, esse tempo de comunhão com os irmãos, esse tempo com a igreja do Senhor, esse tempo de adoração junto aos irmãos, esse tempo de estar recebendo. A ideia de templo aqui também é você estar recebendo. Por quê? Porque é aqui, no templo em que nós aprendemos, aqui é que nós recebemos. Mas, pastor, eu tenho minha vida com Deus. Amém, eu não duvido disso. Mas é aqui que Deus usa, é aqui que Deus fala. É aqui que Deus trabalha de uma forma sobrenatural na vida de pessoas. A referência de templo é onde as pessoas buscam. A referência de templo é um local de busca, onde as pessoas vão buscar. É aqui que nós aprendemos, é aqui que nós estamos de domingo a domingo, paulatinamente, ensinando, pregando, ajudando, atendendo, assistindo. É essa a ideia de prioridade, irmãos. E quando nós começamos a colocar isso como prioridade em nossas vidas, as bênçãos de Deus começam a chegar sobre nós. Mas, pastor, eu vou viver na igreja o tempo todo? Não, não é isso. Eu sei que você está entendendo bem. Você não precisa estar na igreja o tempo todo, não é isso. Mas você precisa priorizar esse tempo com Deus. Você precisa priorizar essa questão relacionada ao templo de Deus. Como eu falei na semana passada, né? Existem tantas outras prioridades que nós colocamos às vezes no dia do Senhor, no tempo do Senhor, no tempo separado para o Senhor. E às vezes a gente faz até de forma desleixada. E aí, de contrapartida, né? Não proferindo maldição sobre a vida de ninguém, não é isso? Mas de contrapartida, às vezes, os problemas começam a vir. As provações começam a vir. As dificuldades também começam a vir. E aqui a Ageu nos ensina e nos mostra, irmãos, que nós precisamos, por conta de sobrevivência. Sobrevivência. O templo, a prioridade do templo, ela está associada à sobrevivência. É aqui, na casa do Pai. É aqui que eu aprendo, é aqui que eu recebo, é aqui que eu sou tratado, é aqui que eu sou curado. É aqui que o Senhor fala de uma forma mais direta. Por favor, me entenda. Não que na sua casa o Senhor não fale com você, não é isso. Mas você precisa priorizar esse momento aqui, como igreja, em estar na casa de Deus. E se o povo naquele tempo não queria nem mesmo edificar, reconstruir, imagine estar no templo. Imagine estar no templo. E nos dias atuais, às vezes, né, o que nós aprendemos aqui é que se queremos ser abençoados, nós temos não só que edificar o templo, mas também priorizar o templo. Priorizar o estar na casa do Senhor. Amém, queridos? Terceira ideia, uma família debaixo da graça. Ela persevera também agora pelo templo do Senhor. Vamos comigo lá agora no capítulo 2, versículo 4, por favor. Vai dizer assim o texto: Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor,
E ser forte, Josué, filho de Josadaque. E não filho de Num, né? Só uma referência aqui. O sumo sacerdote. E tu, todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor. E trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. O livro de Ageu, embora seja pequeno, mas essa peleja aqui junto ao povo de Israel levou exatamente 15 anos. 15 anos de convencimento e 15 anos de trabalho. 15 anos. O livro é tão pequenininho, mas o tempo que esse fato aconteceu em si foi algo assim grandioso. Mas o que é que eu ressalto aqui, irmãos? Que mesmo com toda a problemática, mesmo com todas as dificuldades, Ageu, o profeta Ageu, não desistiu. Não desistiu. Ele perseverou, irmãos, pelo templo. Ele perseverou pelo templo. E o que é perseverar pelo templo, queridos, nos dias atuais? Perseverar pelo templo é superar todas as outras coisas que vêm tomando espaço das nossas vidas e a gente colocar tudo isso agora de lado. E a gente sabe que não é fácil, porque como eu falei na semana passada, muitas coisas são essenciais para o nosso viver diário. Muitas coisas. Trabalho, escola, cursos são essenciais, nós entendemos isso. Mas a ideia aqui de perseverar é de não desistir. Como eu falei, no domingo, dia do Senhor, um dia separado para o Senhor. E talvez seja um dia mais específico para a folga de muitas pessoas no quesito profissional. Perseverar aqui, a ideia é de que não, esse é o dia do Senhor. Esse é o dia que eu preciso estar. Eu não posso deixar que outra coisa me tire da presença do Senhor. Eu não posso deixar que o cansaço me tire da presença do Senhor. Eu não posso deixar que a minha falta de força me tire da presença do Senhor. Eu tenho que perseverar, é essa a ideia. Porque se Ageu fosse se deixar levar pelo conceito do povo, pela ideia do povo naquele tempo, ele abandonaria também, queridos. Deixaria tudo de lado, e ele assim não o fez. E se nós formos olhar para nós, para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida cotidiana, nós teremos muito mais motivos para não estarmos aqui, para não priorizarmos o templo do que para estar. Como é que foi o seu dia hoje, eu pergunto? Como é que está a sua programação para o dia de amanhã, eu pergunto também. Foi fácil para você? Eu creio que não. Mas você não priorizou estar aqui? Priorizou. Mas foi fácil para você? Se você pudesse deixar passar, você não deixaria passar? Com certeza deixaria. Mas você priorizou estar aqui. E isso é priorizar o quê? Priorizar o tempo. Não importa o tempo, queridos. Não importa o tempo que você precisa investir na sua família junto aos seus, ao seu marido que não é evangélico, a sua esposa que não é evangélica, aos seus filhos que ainda não são, não importa o tempo, não desista em vista que uma hora eles vão ter esse conceito, esse desejo de estar junto com você, mas priorize o templo, faça com que eles vejam em você que você prioriza o estar na casa de Deus, que você prioriza as coisas que são do alto, as coisas que são de cima. É isso que nós estamos precisando, priorizar isso, irmãos. Priorizar isso, porque questões e coisas para nos fazer esmorecer, isso é o que nós mais temos nos dias de hoje. E precisamos, irmãos, de forças espirituais para nos sobrepormos a todas estas coisas, para nós não desanimarmos. É o esposo que fala para a esposa, hoje não, filho, não vamos hoje não. É o marido que fala para a esposa, hoje não, filho, não vamos não. É o filho que fala para os pais, hoje não, pai, amanhã eu tenho prova. E a gente vai deixando. E a gente vai deixando. Mas o que a Ageu mostra para a gente aqui, irmãos? Seja forte, meu irmão. Seja forte. Priorize. Viva a prioridade, priorize isso na sua vida, na sua casa também. Se você está debaixo da graça, priorize isso dentro da sua casa também. É o que nós estamos precisando, irmãos. É o que nós estamos precisando para esse tempo, priorizar o templo. E quando eu não priorizo o templo aqui, templo físico aqui, igreja do Senhor, priorizar o templo também dentro de casa. Priorizar o templo que sou eu juntos dos meus. Capítulo 2, versículo 3 e 9. Porque mostra para nós o porquê que nós devemos priorizar, né? Não esmorecer. Vai dizer assim, capítulo 2, versículo 3 e versículo 9.
Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? É uma pergunta. E como a vedes agora? Como é que você vê agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? E no versículo 9 vai dizer assim: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Priorize o templo, queridos. Priorize o templo. A glória que está por vir, a partir deste seu priorizar o templo, diz o texto, que essa glória vai ser maior e melhor do que a da primeira. Se hoje você é sobrecarregado por tantas questões deste tempo, as questões temporais deste tempo, se sobrepõe a todas essas coisas, priorize o templo. O que o texto está dizendo para nós aqui é o que nós vamos adquirir enquanto pessoas, enquanto homens e mulheres de Deus, é muito maior e muito melhor do que nós vivemos no outro tempo. Algo que nós não vamos nem conseguir comparar, mas que precisamos priorizar. Portanto, queridos, se a sua família está debaixo da graça, ela precisa edificar o templo do Senhor. Templo este a começar comigo mesmo, a começar com você, a começar dentro da sua casa. Os altares precisam ser edificados. Templo da ideia de altar, local de adoração. O local de adoração dentro da sua casa precisa ser edificado, de devoção ao Senhor. Priorize o templo do Senhor por uma questão de sobrevivência. Estar junto com os irmãos, como estamos aqui agora, num culto de oração e estudo da palavra de Deus, compartilhando as nossas necessidades, os nossos pedidos, os nossos anseios, as nossas preocupações, juntos com os nossos irmãos. É ou não é uma questão de sobrevivência? Priorize, irmãos, estar no templo do Senhor por uma questão de sobrevivência. E persevere pelo templo. Persevere. Por maior que seja a adversidade que você tem para estar no templo, não desista jamais. Guarde com você esse versículo 9 do capítulo 2. A glória da segunda casa vai ser bem maior do que a da primeira. E que as nossas famílias continuem protegidas pela graça do Todo-Poderoso. E que a graça de Deus continue sobre nós. E que as nossas famílias continuem sendo assistidas por essa graça misericordiosa do Senhor. E que nós, como famílias do Senhor, família central de Campo Grande, possamos não só viver, não só manter a nossa família e a nossa casa, mas sermos também instrumento de salvação para outras pessoas, para tantas outras famílias também. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe nesta noite. Nós vamos agora cantar. Estaremos assim dedicando ao Senhor os nossos dízimos, ofertas e as contribuições. Você precisa hoje vir aqui até o gasofilácio, os diáconos não passarão, e depois assim o pastor Tadeu estará fazendo a oração, terminando o nosso estudo desta noite. Por favor, coloque-se de pé. Vamos agradecer a Deus pelos momentos preciosos de oração e estudo da palavra do Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é viva e eficaz. Ajuda-nos a buscar o Teu reino em primeiro lugar, a Tua justiça, e com certeza as nossas necessidades serão supridas pelo Senhor. Ajuda-nos a priorizar o Teu reino, Senhor. Ó Deus de amor, abençoa o Teu povo para que esteja colocando suas prioridades nos lugares certos. Ó Deus, entregamos cada família aqui representada em Tuas mãos, aqueles que estão nos acompanhando de longe também, que a Tua graça maravilhosa continue estendida e abençoadora sobre todos. Obrigado pelos dízimos e ofertas que foram entregues para o sustento da Tua obra. Abençoa também esses irmãos e irmãs. Leva-nos em paz, Senhor, para os nossos lares, dá-nos uma noite de descanso, de alegria, de tranquilidade, de repouso, e amanhã seja um dia também de bênção, quando o Senhor estará nos usando para a Tua honra e glória. Oramos assim, agradecidos em nome de Jesus.
Amém.